Vamos lá! Será que é realmente possível desenvolver e aprimorar as famosas soft skills? Ou será que são traços de personalidade com os quais a gente simplesmente nasce e pronto? Sabe, aquela pessoa mais quieta, ela pode se tornar uma grande comunicadora? É isso que a gente vai explorar agora. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo por que soft skills são um desafio, depois a gente passa, passo a passo, por como desenvolver, até chegar na ideia de que essa é, na verdade, uma jornada para a vida toda. E é aqui que a gente entra na diferença crucial entre as habilidades que a gente coloca num currículo e as habilidades que a gente usa na vida. Porque, vamos combinar, uma coisa é saber usar uma ferramenta. Outra, bem diferente, é saber colaborar, inspirar ou resolver um conflito. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, as hard skills, concretas, fáceis de testar. Pensa num diploma, numa certificação. Do outro, as soft skills, como empatia ou resiliência. Elas são moldadas pelas nossas vivências, são muito mais subjetivas e difíceis de provar. E o mais interessante é que esses desafios todos, essa subjetividade, a dificuldade de medir, são justamente o que faz esse desenvolvimento parecer tão assustador. Como que se mede o progresso em liderança, por exemplo? Muitas vezes a gente só consegue ver essas habilidades em ação em momentos bem específicos, sabe? Numa negociação tensa, na gestão de uma crise. Tá, mas com todos esses desafios fica aquela pergunta de $1 milhão, né? É possível mesmo desenvolver? E a resposta é um belo e sonoro sim. Só que, claro, isso não acontece do nada, como um passe de mágica. Pois é, não é mágica. Esse desenvolvimento todo depende de dois fatores que são cruciais e que precisam andar de mãos dadas, sabe? Eles criam o terreno fértil para o crescimento acontecer. Primeiro, é preciso ter um ambiente que incentive e que valorize essas habilidades. E segundo, é fundamental ter um compromisso pessoal, um esforço consciente e contínuo para melhorar. Um não vai funcionar direito sem o outro. E a gente vê isso acontecendo muito hoje, né? É só pensar naqueles escritórios de empresas de tecnologia, com espaços de descompressão, design aberto, cores vibrantes. Aquilo não é só para ser bonito, é uma estratégia para estimular a criatividade, a colaboração e, no final das contas, as soft skills. Bom, tudo isso nos leva ao primeiro passo prático dessa jornada. E ele começa com um movimento que parece simples, mas que é super poderoso. Olhar para dentro. Antes de sair tentando melhorar tudo de uma vez, a primeira pergunta a se fazer é: ok, quais são as habilidades que eu preciso ou quero desenvolver nesse momento? É preciso ter foco. O que é mais importante agora? E essa é a grande sacada do autoconhecimento. É sobre entender o próprio ponto de partida, o que nos move, nossas tendências naturais. É como se fosse aquele pin, você está aqui, no mapa do nosso desenvolvimento. Pensa, por exemplo, numa pessoa mais introvertida, mais na dela, que sonha em trabalhar com vendas. Reconhecer essa característica não é um problema, pelo contrário, é a linha de partida para conscientemente buscar novas estratégias de comunicação e de conexão com os outros. Ok, depois de olhar para dentro e ter uma base de autoconhecimento, a próxima ferramenta poderosíssima para crescer é se abrir para o que os outros veem. E o ponto aqui é crucial. Como essas habilidades são sobre interação, não adianta nada a gente achar que está se comunicando super bem se as outras pessoas não estão percebendo isso. A percepção do outro é um guia valiosíssimo. Às vezes, um simples comentário de um amigo, algo dito de forma despretensiosa, pode acender uma luz sobre um talento que a gente nem sabia que tinha. De repente, se descobre um dom para o planejamento que nunca tinha sido valorizado. Esse é o poder de um feedback genuíno. Agora aqui a gente tem o oposto completo disso. Essa frase icônica da música sobre a Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ela é a imagem perfeita da mentalidade fixa. É a maior barreira que existe para o crescimento. É acreditar que a gente não muda e ponto final. Para quebrar essa mentalidade fixa, é preciso coragem. E isso nos leva direto para a próxima etapa, que é sair da zona de conforto de propósito, buscando situações que nos desafiam. O desenvolvimento é um processo ativo, sabe? Ele pode ser resumido nessas 3 ações que nos empurram para frente. Se arriscar em coisas novas, ter disciplina e paciência com o processo e nunca parar de aprender e de ter curiosidade. E é muito importante lembrar, isso não acontece do dia para a noite, de jeito nenhum. O crescimento é gradual. É o resultado do esforço contínuo de ter paciência e de estar sempre aberto a aprender com novas experiências.
E com isso a gente chega na última parte, que é uma ideia que, no fundo, é muito libertadora sobre o desenvolvimento das soft skills. A gente precisa encarar isso não como um curso que tem começo, meio e fim com um certificado. É uma jornada para a vida inteira. Cada novo trabalho, cada novo projeto, cada fase da vida vai pedir novas habilidades. O que funcionou no passado pode não ser o suficiente para amanhã. Sendo assim, a lição mais importante talvez seja essa. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. É fundamental respeitar o processo individual, evitar a armadilha de ficar se comparando. O objetivo tem que ser sempre o progresso, não uma perfeição que nem existe. Bom, o que vimos aqui foi um mapa, um caminho possível. E a reflexão final que fica no ar para todo mundo pensar é: sabendo que é uma jornada, qual poderia ser o próximo pequeno passo acertado?